Vamos lá? Minhas escolhas. Então, vocês já sabem que vamos com o pé no acelerador, porque eu, pastora Gi, pastora Gleide, nós temos um problema enorme. A gente fala demais, graças a Deus, né? Então, a gente vai colocar o pé no acelerador para a gente tentar passar todo o recado. Você viu o que aconteceu ontem, né? Ai, Jesus, é horrível, gente. Eu falo que, toda vez que eu vou pregar, gente, de real, na real, toda vez que eu vou pregar, eu não fico lendo a Bíblia. Aí você fala, pastora, você sabia? Eu leio a Bíblia antes, é hábito ler a Bíblia. Eu não leio a Bíblia para pregar. Porque se eu começar a ler a Bíblia para pregar, minha cabeça vai assim, ó. Então, todas as vezes que eu vou pregar, eu tenho que ficar quieta. E deixar fluir o que já veio. Porque senão a mente vai e vai dando ideia, nada de pesquisa, todos os lugares, todas as vezes que eu vou pregar, eu espero fluir o Espírito de tudo aquilo que já foi recebido um dia. Então, para não dar muita ideia, porque a gente nunca tem tempo, senão o negócio vira inspiração e vira um seminário e o negócio vai longe. Vamos lá, vamos começar aqui, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, agora, Senhor, no 10º dia, falando de outubro, estamos aqui. Usa a minha vida, Senhor, para poder falar sobre a Tua palavra, que fala sobre escolhas. O que o Senhor tem a dizer para nós, Espírito Santo, estamos aqui atentos. Fala conosco em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Amém. Vamos lá, o nosso texto base, nós vamos começar aqui. Nós vamos começar falando em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. A palavra de Deus diz assim. No capítulo anterior, que os meninos não vão colocar, Deuteronômio 11, 26 até o 32, vai falando acerca da bênção e da maldição. Nós não vamos falar sobre isso. O que acontece se vocês me ouvirem, vai acontecer isso. Na cidade você vai ser abençoado, no campo você vai ser abençoado, onde você colocar seus pés, você vai tomar por posse, a sua família será abençoada, seu gado, enfim. Tudo que você tiver, seus animais serão abençoados, sua vida será abençoada, se você me ouvir. Mas se você não me ouvir, para vocês irem marcando aí, tá? Então, Deuteronômio 11, do 26 ao 32, vai falando sobre todas as bênçãos que seguirão se nós ouvirmos o que Deus está mandando a gente fazer. Se vocês me ouvirem, vai acontecer isso, vai acontecer tal. Mas se vocês não me ouvirem, aí vem tudo ao contrário. Vai acontecer isso, você vai perder, você vai ter feridas que não curam, a loucura vai te alcançar, os seus filhos serão todos roubados, e enfim, você vai plantar e não vai colher. Aquilo que fala aqui como bênção, aqui fala como maldição. Depois vocês marquem aí no caderninho, na cartilha e no livreto, e fala 11, 26 a 32, fala sobre, escreve todas as bênçãos e todas as maldições. E saiba de uma coisa, tanto a bênção quanto a maldição vem do Senhor. A maldição não vem do diabo. Maldição é punição, disciplina por não cumprir a bênção. Enfim, maldição é a correção por não obedecer a palavra. O Senhor falou que é Ele que vai abençoar e é Ele que vai amaldiçoar. Então a maldição a gente fica jogando para Satanás a conta, não, tá? É Deus que disciplina, e Ele nos disciplina às vezes falando o seguinte: se você não observar, vai acontecer essas coisas com você. Mas no livro Deuteronômio 30, 19, está falando assim: hoje, toma o céu e a terra por testemunha contra você. Hoje, eu tomo o céu e eu tomo a terra como testemunha contra vocês. Eu propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes. Vejam, queridos, a gente vem falando aí, inclusive foi falado acerca de geração, falando de descendência, falando acerca de planos, falando de projetos. Deus em primeiro lugar, avante sem parar, Deus em primeiro lugar, falando acerca de amigos, falando de relacionamento, todos os temas que foram abordados aqui agora, e tudo pautado na palavra, porque são princípios. Mas ele disse o seguinte:
Observa o que eu estou falando para vocês. E aonde é o livro da vida? Qual é o livro, o manual da nossa vida? É a palavra de Deus. É a Bíblia. Então ele fala, observa, não fica criando coisa e depois falando para mim poder abençoar. As pessoas, nós temos mania de, Senhor, eu vou fazer isso, o Senhor abençoa. Ele falou, não é assim. Primeiro você me pede a direção e depois você faz. Não, primeiro a gente faz, depois pede a bênção. Ele fala, mas você nem pediu minha opinião? Essa era a melhor escolha? Porque cada um, indo para a carreira, falando sobre a pastora Gi, falou aqui, cada um tem uma raia, cada um tem um caminho, cada um tem um propósito. A tua vida não é igual à minha e a minha não é a tua. Então, se nós vivermos de comparação, nós vamos virar cópia de alguém. E porque viramos cópia, por não sermos originais, nós vamos viver meia boca, uma vida meia boca. Por isso do perigo das redes sociais, que foi falado também aqui ontem. O perigo dessa comparação, o perigo, porque o que é para você, não é para o outro. Então você precisa encontrar o que o Senhor tem para a tua vida, somente para a tua vida. Aquilo que para você é certo, para o outro, não é. Porque é diferente o que o Senhor tem para a vida de um e a vida de outro. Mas tem coisas que é geral. Tem coisas que não é para um e para outro, é para todos nós. Mas nós precisamos entender o propósito, o plano, o projeto que o Senhor tem para as nossas vidas, para nós não nos equivocarmos. Estamos falando aqui, amados, no começo do ano. Estamos aqui em janeiro, abençoando, declarando a bênção do Senhor sobre os 12 dias. Senhor, estamos consagrando ao Senhor todos os dias, estamos aqui no 10º dia. E quando a palavra vai falando assim, ó, que Ele toma a terra e toma o céu com testemunha. Por que os céus e terra? Porque isso é o que acompanha a nossa vida. E Ele falou, eu tenho o céu e a terra por testemunha do que eu estou dizendo a vocês. Que eu ponho a vida e eu ponho a morte. E eu não vou fazer você ir para a vida e nem para a morte. Eu não vou te obrigar a escolher a bênção e nem a maldição. Você decide. Mas saiba de uma coisa. Que se você não observar ao final do versículo, você escolha, pois, vamos lá, a bênção e a maldição. Escolham, pois. Ele dá a dica. Eu estou colocando diante de você uma coisa e outra. Mas você escolhe, eu estou te falando, é melhor você escolher a vida. Por quê? Para você e para os seus descendentes. Para que você e os seus descendentes vivam. Então, já foi falado também aqui, que aquilo que você faz, não estoura somente em você. Vai estourar na sua descendência. Então, presta muita atenção se você se ama. Ama seus filhos, ama seus netos que virão. Porque já é aprovado cientificamente o que acontece nas gerações. Isso está falando acerca de transgeracionais. O que acontece nessa interação de gerações. Mas, continuando falando, eu quero que você também olhe comigo aí no versículo Jeremias 40, versos 5, 4 e 5. Jeremias 40, versos 4 e 5, eu estava lendo. Estou no propósito da leitura da Bíblia e estou em Jeremias. E quando eu passei por esse versículo, a semana passada. E o Senhor me atentou a isso. Quando estava falando de Jeremias, acabei de pôr o pé em Lamentações. Fala assim, ó. Agora eis que hoje estou soltando as correntes que estavam em suas mãos. Se for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, venha. E eu cuidarei bem de você. Aqui é um capitão que está falando e soltando Jeremias. Não dá para contar toda a história por causa do tempo. Mas Jeremias estava preso, estava lá, jogaram ele no poço, cheio de lama. Enfim, alguém chegou para resgatá-lo. E ele está falando, venha, eu cuidarei bem de você. Mas, se não for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, agora está dando escolha para Jeremias. Fique aqui. Veja, toda a terra está diante de você. Vá para o lugar que for do seu agrado e melhor para você. Vamos lá. Mas, visto que Jeremias demorava, fala comigo, demorava. De novo, demorava.
De novo. É sobre isso. Queridos, foi isso que o Senhor pegou e falou forte comigo. Por isso que eu falo, você tem que ter o hábito de ler a Bíblia. E na hora que você menos espera, o versículo salta nos seus olhos. Mas Jeremias demorava em se decidir. O capitão lhe disse: volte para junto de Gedalias. O que o Senhor falou forte, que agora é isso que eu falei: Senhor, se for o meu tema, eu quero fazer essa reflexão. Porque o Senhor disse claro, Jeremias, o profeta, homem de Deus, tinha chance de fazer escolhas na sua vida. Às vezes nós temos chance de fazer escolhas na nossa vida. Mas sabe de uma coisa? Tem gente que demora demais para decidir. E aqui o Senhor está falando acerca de procrastinação. Você sabe, tem coisa que você sabe que deve fazer, mas não faz. Não faz. Demora. Se você sabe, por que você não decide? Sabe o que tem que fazer, mas não decide. Sabe o que acontece? Foi o que aconteceu com Jeremias. Como Jeremias demorava para responder, o cara perguntou para ele: o que você quer? Vai para a Babilônia ou vai? Escolhe, você é livre, você vai para onde você quiser. Ele ficou: agora eu não sei. Para onde que eu vou, hein? São pessoas que têm dificuldade de tomar decisões e jogam a responsabilidade para outro tomar a decisão no seu lugar. O que você acha que eu devo fazer? O que você acha que eu devo fazer? Queridos, a importância de você entender e buscar o Senhor, de você tomar as suas decisões. Você pode tomar conselhos, mas a decisão tem que ser sua. Porque ninguém vai viver a sua vida. A vida é sua. É 2026. Ele é todinho para você. É meu 2026. Eu que vou decidir o que vai acontecer em 2026. Eu posso pedir conselho, eu posso pedir um parecer, mas a decisão e a responsabilidade tem que ser minha. Mas é muito fácil fazer, como muitas pessoas acabam fazendo, de jogar a responsabilidade para outro. Aí começa a dizer assim: se eu tivesse nascido em outra família. Querido, essa é a sua família, é a família que você nasceu, essa é a sua raia, o Senhor fez você para vencer, então para de colocar desculpa na família que você nasceu. Autorresponsabilidade. Porque o Senhor te deu suporte para você ressignificar a sua vida. Até a hora que nós somos criança, quando nós estamos na adolescência, quem opta muito nas nossas decisões é a nossa família. Mas meu amor, a partir do 18, quem tem mais de 18 anos aqui, levanta a mão. Nossa, o restante devia estar tudo no GD. Porque o GD é o culto dos adolescentes. Cambada, por favor, retirem-se os menos de 18, que está tendo culto especial para vocês. Lá no culto, lá no Salão Laranja. Porque se só tem isso que tem mais de 18... Quem tem mais de 18 anos aqui, levanta a mão. Melhorou. Porque os abaixo de 18, está tendo culto especial para eles lá. Falando do mesmo tema, mas dizendo sobre escolhas na escola, escolha de namorado, escolha como vai se comportar dentro de casa. A realidade para a turma menos de 18 tá lá, mais daqui a uns 20 passos, você chega lá onde está sendo falado isso. Porque aqui é o campo dos adultos. Então, se você tem mais de 18, você é responsável por aquilo que você vai fazer. E traçar o seu plano, o seu projeto, você é responsável. Por isso que aqui é para os adultos. As crianças estão lá no Kids. Os pais decidem por ela. No GD estão os adolescentes. Os pais ainda decidem por eles. Mas aqui, você decide por você. Seja bem-vindo ao mundo dos adultos. Então esse negócio de... minha vida, céus... Não, parou.
você tem acima de 18, trace um plano, trace um projeto, porque o Senhor é contigo na tua raia, na tua caminhada, na tua carreira. Ele te fez nascer para vencer, e Ele não perguntou de onde você veio, mas Ele determinou para onde você vai. Então, presta bastante atenção quando está falando acerca de escolhas. Meu casamento, meu amor, foi você que casou. Você casou. Você não casou? Você escolheu casar? Mas é porque eu engravidei. Quem foi lá? Engravidou porque escolheu fazer escolhas. Então tem escolhas na nossa vida que nós temos que entender agora. Eu escolhi, agora autorresponsabilidade com a escolha que eu fiz. O que eu faço agora diante da escolha que eu fiz? Eu tenho uma segunda escolha. Puxa, Deus, eu errei na minha escolha, me ajuda. Ele está aí para nos ajudar. Ele não está pedindo perfeição nas nossas vidas. Ele não espera a perfeição. Ele está para nos ajudar. Ele é o socorro bem presente até quando a gente faz as nossas burradas. Como um bom pai, Ele vem para nos ajudar. Porque nós não vamos acertar em todas as escolhas. Mas tem coisas, amados, que está evidente. É o que Ele está falando, a vida e a morte. Escolhe a vida. Porque para que você viva, você e seus descendentes. Então, quando eu estou falando de escolhas, sabe, teve uma vez, há muitos anos atrás, eu estava aconselhando, eu nem era psicóloga ainda, mas eu estava aconselhando uma pessoa no gabinete, e essa pessoa disse assim, o meu marido era um marido, sei lá, eu não o conhecia, ele era de outra igreja, e essa mulher estava na nossa igreja. Mas esse homem era de outra igreja. E há muitos anos ele era da igreja, não bebia, não fumava, não isso, não aquilo. Um monte de coisa assim que cá entre nós, quem tiver, pega porque é relíquia. Está entendendo? Tem um homem que não bebe, não fuma. Não... Calma, meu amor, ele só é corintiano ou palmeirense. Essas coisas aí tem jeito, tudo bem. Está entendendo? Mas o pobrezinho não bebe, não fuma, não isso. Não... Pelo amor de Deus, mulherada, pega leve. Você tem aí uma relíquia. Né? Mas enfim, ela era assim. O cara, eu não conhecia ele, mas eu sabia que ele não estava entre os piores. E ela falava dele, e ela falava dele, e ela falava dele. O homem trabalhava, ela só era do lar, ele pagava todas as contas. Olha, gente, tá bem, né? O homem não bebe, não fuma, trabalha. E ela falava. Ela só vivia por lar. Os filhos dela estavam muito bem tratados, porque os filhos dela estavam com a gente na igreja. Mas ela falava dele, falava. Chegou uma hora que a pastora, não deu. Eu falei para ela assim, ô Cicrana, que bom que você é casada, né? Aí ela falou, não, pastora, você não está entendendo. O meu problema é porque eu sou casada. Eu falei, meu amor, se você não fosse casado, você ia jogar a culpa em quem? Que bom que você tem um marido para jogar a culpa. Porque, mas nossa, esse homem não existe na sua vida? Para quem ia ficar a culpa da miséria da tua vida, de você não ter conseguido estudar, de você não poder trabalhar? Você, pelo amor de Deus, tem um monte de gente que faz tudo isso sendo casado. Então, se você já pensou, se você não fosse casada, de quem seria a culpa? Assim também tem muita gente, meu pai, minha mãe, isso. Ainda bem que você tem pai e mãe, já mesmo se não tivesse, a culpa ia ser tua, né? Porque a gente fica jogando as nossas escolhas sob a responsabilidade de outro. Mas meus filhos, que bom que você tem filho, né? Já imaginou se você não tivesse? De quem ia ser a culpa? Mas é os meus filhos, por isso que eu não estudei. Os meus filhos, por isso que eu não fiz isso. É por isso, mas é engraçado. Tem tanta gente na vida que faz tanta coisa com a desculpa que você está colocando para se esconder das suas escolhas. E a gente pega e joga a culpa no outro, na escolha do outro. Então hoje, minhas escolhas. Acertei. Errei, Senhor, tenha misericórdia de mim e corrija a minha rota.
porque o Senhor é o Deus da minha vida e eu nasci para vencer, e o Senhor vai ressignificar a minha história. Não sou expert, errei, eu erro, mas Senhor, pela tua misericórdia, corrija a minha rota. Eu errei. Mas bata no peito e fala: eu errei. Responsabilidade, querido. Eu não comprei minha casa. Pois é. Você não comprou e não vai comprar? Até quando vai ficar dando desculpa? Porque tanta gente fazendo, tanta gente acontecendo. Não, mas o sol nasce para mim quadrado. Não, gente, presta atenção. Para de jogar a culpa. Olhe para você, reconheça e peça ao Senhor misericórdia. E parar de jogar a culpa. Jeremias, ele demorou. E porque ele demorou, o capitão falou assim: ó, já que você não decide, faz o seguinte, vai para tal lugar. Já que você não decide, vai para tal lugar então. Mas era o profeta indeciso. A palavra de Deus diz assim lá, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 11. Eu já estou correndo, porque o horário já está estourando. Eclesiastes capítulo 9, verso 11. Presta atenção, estou falando de escolhas, para você ter responsabilidade. Fala assim: vi ainda debaixo do sol, que os mais rápidos... Eu amo esse versículo. Eu amo muitos. Mas tem uns que você fala assim: achei um furo na lei, para poder, a meu benefício. Porque é assim que os advogados trabalham. Eles acham um furo, para poder defender o seu cliente. E para nós, que de repente ficamos naquela vitimização, a culpa é do meu pai, a culpa é dos meus filhos, a culpa é dos meus irmãos, a culpa é da vida, a culpa é de Deus. Mas eu nunca sou culpado. Porque a Bíblia fala o seguinte: vi. Por qual que é o furo? Presta atenção. Vi ainda debaixo do sol, que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida. Foi Deus, é eu. Eu realmente não sou a melhor. Nem sempre a corrida é dos mais rápidos. Ué, não é? Não. E também vi, olha lá, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha. Os mais fortes, vi que nem sempre o mais forte vence a batalha. Também vi que os sábios nem sempre têm pão. Que os prudentes nem sempre têm riqueza. Que os inteligentes nem sempre são honrados. Mas que tudo depende do tempo e do acaso. O que quer dizer isso? Fala comigo assim, ó: oportunidade. De novo, oportunidade. Tem uma outra versão que fala assim, ó: porque a oportunidade Deus dá a todos. Nós só temos que estar ligeiro à oportunidade que nos aparece. Porque senão todo mundo que faz faculdade, os inteligentes, os sábios, os coerentes, era para estar todo mundo muito bem. E por que que o povo que está estudando, está se acabando de estudar, não está ganhando bem? Tem muita gente que não está. Faculdade não é a resposta. Ajuda, mas não é. O dinheiro não é a resposta. Já foi falado isso aqui. Por que que nem sempre a corrida é do mais rápido? Na nossa concepção humana, a corrida é do mais rápido. É óbvio que quem é melhor que eu vai vencer. Não. Sabe quem vai vencer? É aquele que aproveitar a oportunidade. E a Bíblia está falando que a oportunidade Ele dá a todos. Para quando a gente chegar lá em cima, a gente não dá desculpa. Então nós temos que ficar ligeiro à oportunidade que Deus está dando na nossa vida. Porque a oportunidade Ele dá a todos. Então quando vir a oportunidade, que você fala: Deus, essa é a minha oportunidade. Porque a oportunidade muitas vezes vem
como uma ideia. A oportunidade, às vezes, vem como um amigo, uma ocasião. Uma oportunidade de você fazer as escolas da igreja e ser curado. A oportunidade de você fazer as escolas da igreja e mudar a sua história de vida. A oportunidade de você mudar de mente, de você mudar a sua história financeira. Você está tendo oportunidade, mas o tempo está passando. E a gente não aproveita a oportunidade de você estar numa igreja onde nós estamos preocupados com os seus filhos. É uma oportunidade, porque nem toda igreja está pensando. Nem toda igreja tem desde o ventre até a melhor idade. Não, mas você está numa igreja que se preocupa de geração a geração. É uma oportunidade de você aprender, de você ser ministrado, de você se permitir. Falando das oportunidades, a palavra de Deus fala que Ele dá oportunidade a todos. Mas cada um tem um tipo de oportunidade. E nem sempre nós temos duas oportunidades. Tem coisa que vai acontecer na sua vida uma vez só. Então, é importante que você esteja ligeiro para a oportunidade que você percebe que Deus está te dando como uma ideia, como algo que você fala, é o Senhor que está me dando essa oportunidade, Senhor. Eu não vou desperdiçar. Porque tem coisas que, se passar o tempo, você não vai viver mais aquilo. Porque passou o tempo. Mas a oportunidade, e vocês já estão começando a pensar, quais são as oportunidades da vida que de repente eu tenha perdido? Nós estamos dentro dos 12 dias. Peça ao Senhor, Senhor, me dá uma nova chance, que agora eu estou mais inteligente. Oh Senhor, se eu tivesse 20 anos ouvindo essas coisas. Ai meu Deus, se eu tivesse 30 aprendido tal coisa. Ai Senhor, puxa vida. Há esperança, para isso Jesus Cristo veio. Para nos dar esperança de corrigir a nossa rota até quando nós erramos. Mas enfim, queridos, a oportunidade. Lá no livro falando, para encerrar aqui, já estou indo finalmente, já estou comendo todos os versículos que eu peguei, preparei. Vamos lá, porque eu estou correndo. Vamos lá, no livro de Romanos 13, 1, está falando acerca... Antes, coloca Provérbios 29, 2. Provérbios 29, 2, amor, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. O que isso quer dizer? Está falando da palavra de Deus. Quando você tem um chefe, quando você tem um governo, quando você tem alguém que está sob autoridade na sua vida, e essa pessoa é ruim, você sofre. Você sofre. Você fala, nossa, por que isso não é tão ruim? Por que é tão ruim? Por que tem prazer, não quebra o galho para mim? Puxa vida, eu sou legal, eu trabalho bem, sei lá, eu me esforço. Por que... Então, quando o ímpio, ele tem autoridade na mão, o povo sofre. Mas quando o justo, até os seus animais são abençoados. Está escrito lá no livro de Deuteronômio. Há diferença até dos animais do justo e o animal do ímpio. Porque o justo, ele tem compaixão de quem sofre. Porque a justiça está no coração das pessoas. É dentro, não é fora. Mas agora vamos lá no livro de Romanos, para fechar aqui. A importância de termos essa responsabilidade. Fala assim, ó. Romanos 13. Quando que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Não importa, amado. Se é autoridade, nós devemos baixar a cabeça. Porque é autoridade, acabou. E o Senhor, Ele não questiona, isso é princípio. Se quebrar a autoridade, você entra debaixo de maldição. Então, tanto faz, ou agora,
quem é que está no poder lá. Em São Paulo, Brasília, ou seja lá onde for. Tanto faz. É a autoridade e acabou. Então não fica falando mal das autoridades. Veja, escolha a vida para que viva. Não fale mal. Agora deixa. Você não tem poder para mudar. Porque se você quer ter poder para mudar, você precisa virar autoridade. Vamos lá. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Entenda que a autoridade não está falando de pessoa. Está falando de uma posição. A autoridade, os pais têm autoridade sobre os filhos? Tem. Essa autoridade está falando de princípio. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Os governos está falando, não está falando de pessoas. Os governos foram estabelecidos, ordens hierárquicas. É uma ordem hierárquica, é assim que funciona. Vamos lá para frente. 2. Vamos lá. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E as que resistem trarão sobre si mesmos o quê? A Bíblia fala que a vara foi feita para as costas do tolo. Porque o sábio não precisa de vara. A cadeia foi feita para quem infringe as regras. Quem é justo não precisa temer a cadeia. Quem é justo não precisa temer a autoridade. Quem teme a autoridade é quem está infringindo a lei. Porque a lei existe para que haja ordem. E aquele que resiste à autoridade, acha que vai, entra em condenação. Porque a vara não foi feita para o sábio. A vara foi feita para o tolo. Para corrigir o tolo. Vamos lá para frente. Pode ir. 3. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Entendeu? As autoridades não é para o mal, é para o bem. É para que haja ordem. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. Pois as autoridades é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo. Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, a lei. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Está falando do poder da autoridade. Mas se a autoridade está na mão do ímpio, o povo sofre, porque há corrupção. Porque a autoridade é para proteger, e não para poder ir contra os seus subordinados. É para proteger, a autoridade é proteção. Por isso que ele está falando, sujeite-se no aspecto de respeite. Porque se você bater de frente com a autoridade, você perde. Não bate de frente com a autoridade, porque você perde. Então, quando o Senhor nos diz, Pastor Marcos, pode se posicionar que eu vou passar a palavra para você. Quando o Senhor nos diz, vocês estão vendo aí, está todo mundo comendo picanha, não é não, gente? Está comendo nem ovo. Culpa de quem? Do povo. Não reclama, agora pianinho. Fica quieto. O povo não queria picanha? O povo não queria vida boa? Já dizia. Estou falando de escolhas. Temos que ser conscientes. Errou, errou. Agora, Senhor, tenha misericórdia de nós. É sobre isso. Não adianta ficar reclamando da vida, reclamando do governo, reclamando do pai, reclamando da mãe, reclamando do marido, reclamando da esposa. Autorresponsabilidade. Senhor, me ajuda agora a corrigir a rota. Então, quando vai falar acerca de autoridade, não adianta ficar falando mal do governo. Sabe o que a palavra de Deus fala? Presta bastante atenção falando de autoridade. Que ele disse também lá, que ele
nos colocaria por cabeça e não por cauda. Sabe o que é ser cabeça? É você ter autoridade. É a cabeça que manda, é a cabeça que coordena, é a cabeça que dá direção. Agora, quando você não tem cabeça, você é igual o rabo do cachorro, cauda. Fica assim, ó. Para onde que eu vou? O que eu faço? O Senhor está te dando direção, o Senhor está te dando autoridade espiritual, o Senhor está te dando sabedoria sobre a sua casa, sobre a sua família. Ei, Ele determinou sobre a sua vida. A cabeça escolhe, a cabeça não é escolhida. Entendeu? Quando você é a cabeça, quando você sabe para onde você vai, você passa a segurança. Agora, quando você é cauda, parece o... Não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço. Ninguém te segue. Você não tem autoridade dentro de casa, você não tem autoridade contra os filhos, você não tem autoridade com os seus pais. Por quê? Porque não tem firmeza naquilo que faz. Então, amados, em nome de Jesus, minhas escolhas. Vem, chega junto. Minhas escolhas. Nós vamos orar. Outubro, amados, é mês de eleição, hein? E nós, também, pastora do seu aniversário, desculpa. Nós vamos orar pelo Brasil. Você pode orar pelas suas escolhas. Mas tem escolhas que nós fazemos aqui embaixo, que depende das escolhas que fizeram aqui em cima. E nós vamos orar para o Senhor, em nome de Jesus. O nosso papel como igreja, nós vamos orar. O nosso papel como igreja é fazer a nossa parte. O problema é quando outros fazem as escolhas e estouram em nós. Porque isso também pode acontecer. Só que ainda que isso aconteça, na nossa vida, outro faz a escolha e aquilo respinga em nós. Sabe o que acontece? Senhor, em nome de Jesus, a minha vida está nas tuas mãos. Senhor, as minhas escolhas, eu me responsabilizo por elas. Agora, as escolhas que fizeram por mim, Senhor, tenha misericórdia de mim. E não deixa eu sucumbir. E aí, sabe o que vai acontecer? Ainda que outros façam escolhas erradas na sua história de vida. Seu marido faça uma escolha errada, sua esposa faça uma escolha errada, seu filho faça uma escolha errada, ou até mesmo você faça uma escolha errada. Sabe o que vai acontecer? O Senhor é capaz de ressignificar a escolha errada que possa ter sido feita. E aí sim Ele vem com um milagre. Então hoje, se você pensou em alguma escolha que você fez, falou, Senhor, eu achei que era certo, mas errei na alternativa. Em nome de Jesus, hoje é o dia de você dizer ao Senhor assim, Senhor, me ajuda, eu me arrependo. Eu me arrependo, corrige a minha rota. No nome de Jesus. Coloquemos-nos em pé. Amém?